O desenho Incrível Mundo de Gumball se tornou um dos tópicos mais populares e recorrentes recentemente. Eu entendo isso, né, porque o desenho proporcionou muitos temas para discussão pra gente, várias teorias que a gente pôde criar, e as fanpages continuam especulando sobre vários mistérios, personagens e incógnitas que ficaram no ar. Por isso, hoje eu vou trazer para vocês 6 mistérios que nunca foram resolvidos em Gumball, e a gente vai abordar superficialmente cada um desses mistérios, então se tiver alguma coisa que chame muito a sua atenção, deixa aí nos comentários pra gente discutir mais sobre isso, talvez fazer um vídeo específico, né? Vamos começar aqui com o número 1, o estranho desaparecimento da irmã do Tobias, a Rachel. A lista de personagens dessa série é absurda, né? Muito grande, isso se torna um desafio até rastrear todas as alterações ou aparições deles em todos os capítulos. Só que os seus designs pitorescos tornam mais fácil o reconhecimento quando tem principalmente participações especiais ou funções secundárias na história. Isso chamou a atenção de muitas pessoas desde a estreia do episódio A Festa. A irmã do Tobias parecia ter um interesse amoroso pelo Darwin, só que progressivamente ela foi desaparecendo na história, e isso acaba sendo muito estranho, considerando que os episódios posteriores, as suas aparições foram só participações especiais, sendo cada vez menos e menos frequentes. O ápice da sua última aparição registrada na tela foi no episódio da segunda temporada, na qual ela apareceu na internet como um pop-out aí, quando você acabava clicando nela. Voltando ao assunto então, é inegável que ela tá desaparecendo lentamente dessas telas aí, o que é preocupante de certa forma. Se o episódio mostrou pra gente alguma coisa, é que o vazio abre uma possibilidade inclusive para ser outra das vítimas, sendo uma personagem que cumpre a sua função, mas o mundo considera ela dispensável. Acontece que a resposta para o desaparecimento da irmã Tobias pode estar presa dentro do vazio, assim como aconteceu com a Molly. O segundo mistério aqui que nós temos é sobre a Banana Bárbara e sua habilidade de pintar o futuro. Banana Joey é definitivamente um dos personagens mais coloridos e raros na série, mas fica um pouquinho para trás quando a gente compara com outro personagem estranho que acaba por ser a sua mãe. Esse personagem não só age de uma maneira muito peculiar, mas no episódio do Oráculo a gente descobre que ela esconde mais do que parece. Ela tem a habilidade de pintar os eventos do futuro, só que infelizmente nós não recebemos uma explicação clara sobre por que ela tem essa habilidade. Uma das teorias que estão circulando na internet sugerem que quando ela é diretamente afetada pelo vazio, como nós vimos no episódio O Trabalho, onde a família da banana fica presa ali num loop esperando pela pizza, ela adquire estabilidade como os efeitos colaterais. No entanto, talvez não teremos uma resposta clara até o lançamento de um filme. O mistério número 3 agora, todos são controlados pelo vazio. Você deve ter percebido que à medida que o desenho avançava, eles não davam pistas sobre o que escondia no escuro, o segredo da realidade de todo o programa. Aparentemente tem uma força sobrenatural ali, ou fora dos limites da compreensão, né, desse desenho, que foi dedicada justamente para manipular os personagens como se fossem fantoches. Eles são colocados em uma situação particular em si para poder criar um programa divertido, como nós vimos nos episódios Os Vegetais, onde o mundo muda drasticamente, apresentando cenários malucos para os personagens. Mais tarde no episódio O Trabalho, nós vemos como se essa força atuasse agressivamente quando um personagem faz algo que não condiz com a sua personalidade, como por exemplo o Richard conseguindo um emprego. E aí no final nós temos o episódio Vazio, onde essa subrealidade nos é apresentada totalmente. Em termos simples, alguém poderia considerar ela como se fosse um despejo de personagens e recursos do show. Mesmo que essa teoria tenha muitos aspectos que podem indicar que é 100% real, é importante esclarecer que é só uma teoria, galera, porque até agora não teve nenhuma confirmação oficial. A confirmação ou refutação só vai acontecer quando um filme for lançado. O mistério número 4 é uma pergunta: o que aconteceu com os pais do Darwin desde o início da série? Isso também sempre foi uma das dúvidas incrivelmente grandes, principalmente por causa da dinâmica familiar interessante que acontece lá na família Watterson. Ele era frequentemente referido como irmão, só que a Anaís nunca menciona ele da mesma forma. Além disso, era muito estranho que ele fosse um peixe, quando nenhum dos outros membros da família Watterson tinha essas características. Mais tarde tinha sido até explicado que o Darwin era um animal de estimação adotado pela família. No entanto, a gente só conhece suas verdadeiras origens nos episódios As Origens, onde é revelado que o Richard comprou o Darwin numa loja incrível, e isso levanta uma certa questão de todas as verdadeiras origens do Darwin, ou seja, a sua história antes de ser adotado pelo vendedor da loja. Embora existam algumas teorias sobre isso, como a parte misteriosa do vendedor, também temos poucas pistas sobre a vida passada do Darwin e a sua família antes dos eventos da série. Pessoalmente, a ideia do Darwin crescer pernas me faz pensar que ele poderia até ser um ser mágico, talvez criado pelo vendedor da loja incrível, mas realmente não tem como a gente saber. O mistério número 5, nós entramos no mistério sobre Moninise, cara, um dos primeiros mistérios introduzidos nesse desenho, e até hoje continua proporcionando um material para todo mundo falar. Trata-se de um personagem oculto que só aparece nas versões piratas dos episódios aí, sendo originalmente considerado um personagem secundário, só que ele acabou sendo descartado da série no geral. Esse personagem demonstrou um ser bem evasivo, especialmente em relação às suas aparições e às versões dos capítulos que esse mistério se manifesta. Além de permanecer num enigma dentro da série, esse mistério não influencia o enredo ou os personagens no geral. No entanto, ele tem um impacto no mundo real, porque
continua intrigando os espectadores da série. Parece que os responsáveis por esse personagem e pelos capítulos especiais estão realizando um controle de danos no geral, tentando apagar tudo que as versões existentes de episódios que esse personagem aparece. O Moninize, ele é um personagem descartado entre os descartados, mas felizmente esse tópico está começando a chamar a atenção da comunidade, e isso pode resultar em mais colaborações e ajuda para buscar novas informações por ele, possibilitando alcançar uma conclusão e um encerramento para esse mistério tão peculiar. O mistério número 6 surge a questão incrível sobre o que aconteceu depois do final do incrível mundo de Gumball. Para todos nós que assistimos o último episódio da 6ª temporada, terminamos bastante confusos e com muitas expectativas para uma continuação, especialmente com os plot twists lá no final do episódio, revelando que Rob era o superintendente disfarçado com a única intenção de transformar os personagens em humanos para que eles pudessem escapar. No entanto, antes que pudesse concluir a sua explicação, o chão começou a se abrir, revelando que o vazio começou a consumir tudo no lugar. A pergunta que permanece no ar aqui e possivelmente só poderia ser respondida no filme é: como Rob sabia o que era ser um programa e como que o final estava próximo no geral? A gente pode concluir que interagir e ser modificado pelo vazio permitiu que ele entendesse a natureza dele e o cenário no geral sendo um programa que se desenrolava num desenho. No entanto, não houve um começo que pudesse revelar que a série estava chegando ao seu fim. Mesmo nos episódios do futuro, no spin-off e a Inquisição, as suas intenções não pareciam ruins, sendo guiadas pelo desespero. Acredito que ninguém poderia culpar ele, porque estava desesperadamente tentando salvar todas as pessoas do vazio mortal e do cancelamento do programa, o que essencialmente representa todo mundo. Se isso ocorresse, todos deixariam de existir nessa hora. Mas o que realmente aconteceu depois que o mundo foi consumido pelo vazio? Será que o vazio realmente consumiu o mundo inteiro, como nós vimos na pintura da Banana Bárbara? Sem dúvida, esses são os maiores mistérios que ficaram sem resposta na série. Vários deles capturaram a atenção de muita gente durante esse tempo todo. Eles têm uma correlação com o vazio e o filme de Gumball, se eles conseguirem lançar, claro, mas vamos lembrar uma coisa, que uma parte importante da série, embora não seja declarado explicitamente, é o conceito que tudo está sendo controlado pelo vazio. Esse parece ter um tipo de mente própria e uma agenda a se cumprir. Infelizmente, até que tenhamos o final possível definitivo para um incrível mundo de Gumball, seja no filme ou algum especial, onde todas essas questões recebam a resposta, tudo é apenas uma especulação. Esse material foi só uma recapitulação, fazendo uma revisão dos capítulos que deram várias pistas mais importantes para poder tratar e entender o mundo tão particular de Gumball. Infelizmente, é muito provável que muitas dessas incógnitas não tenham resposta ainda assim, ou que a gente nunca receba uma explicação adequada para isso. Mas ainda assim, eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso. O que você acha de todos esses mistérios mencionados aqui? Qual deles parece o mais interessante de todos esses? Que mistérios você acha que eu deixei de contar e que tem por aí que a gente pode falar mais? Pode comentar à vontade, porque assim eu vou entender que você está curtindo e vou trazer vídeos mais específicos sobre cada um desses mistérios para você, beleza? Então se inscreve aí no canal e ativa esse sininho para você não perder os próximos vídeos também. Imagina só, você comentou, eu vou trazer o vídeo e você não tá inscrito? Pô, então se inscreve aí e ativa esse sininho para você ficar ligado. Tamo junto sempre, galera, aquele forte abraço e até a próxima. Tchau!